madeira são facilmente removíveis para dar espaço para um saco de dormir. Então, eu acho que esse pódio subterrâneo fechado poderia ser usado como um abrigo perfeito para a sobrevivência. É apertado, mas o Ground Bridge custa $17.000, o que é significativamente mais barato do que a maioria dos bunkers pessoais. Então, no caso de um apocalipse, mudar-se para essa geladeira gigante pode ser a sua melhor opção para sobreviver. E se você se lembrar de levar cobertores para aguentar o frio? Casa de palha. Todo mundo que visita meu apartamento chama ele de um lixo, mas meu lugar não se compara à mini casa construída por Harrison Marshall. Isso que ficou viral ao obedecente de um container de lixo. A esquiva foi construída à mão em Long 23, estrutura de madeira, tem apenas 3,60 m por 1,80 m. Por dentro, Harrison conseguiu encaixar uma pequena cozinha com um fogão e uma geladeira, além de uma cama, uma mesa e um monte de espaço para armazenamento. O projeto inteiro custou cerca de $5.000 para ser construído, e sua única despesa real é $35 por mês para alugar o container, tornando o apartamento mais barato de Londres. Agora, é provável que você tenha ouvido falar da Skip House de Harrison, porque isso gerou muita atenção online, mas não foi sua primeira experiência. Ele construiu uma estrutura parecida chamada Feelings Library em 2021. Do lado de fora, os fardos de palha descartados parecem evidências de uma instalação de arte estranha, ou de um fazendeiro que desistiu da vida do campo. Você não imaginaria que haveria algo por dentro, mas ao se aproximar e perceber a porta da biblioteca, você pode entrar no interior, acolhedor da pilha de fardos. Marshall queria que o espaço oferecesse aos habitantes da cidade a oportunidade de escapar do caos de Londres, navegando pelos livros da biblioteca, escrevendo seus pensamentos, ou até mesmo tirando um cochilo. A estrutura em si é feita de madeira reciclada, parafusos e pregos. No entanto, palha de verdade foi usada para esconder a biblioteca, tornando-se uma característica temporária durante dezembro de 2021, já que a casca biodegradável eventualmente se decompôs. Uma pena, pois eu adoraria me aconchegar ali para ver. Mas, bem, pelo menos a mini casa de Harrison ainda está de pé. Então podemos passar um tempinho lá sem nos preocupar com a rinite alérgica. Fino e estiloso. Se eu te dissesse que eu moro em uma casa de 4 andares, é provável que você me imaginaria relaxando em uma mansão grandiosa. E com certeza você gostaria de estar sem problema. No entanto, a 1.8 Liter House é um apartamento vertical em Tóquio, que pode ser um pouco apertado. Isso porque a propriedade tem apenas 1,80 m de largura. A casa foi construída pelo escritório de arquitetura Yuan, em um terreno estreito, num bairro lotado. Mas a propriedade não é estritamente uma mini casa, porque também tem 11 metros de altura e 11 metros de comprimento. Isso permitiu aos arquitetos criar a sensação de um espaço aberto, com tetos altos e quartos longos, que são basicamente 4 corredores. Esse layout comporta todos os cômodos que você esperaria em uma casa comum, e você pode navegar por eles com uma série de pequenas escadas para chegar aos andares superiores. A casa ainda tem um genkan no térreo, que é uma entrada tradicional japonesa. Como a maioria das pequenas casas, métodos geniais de aproveitamento de espaço são usados para ajustar os cômodos. O balcão da cozinha se estende para criar uma mesa de jantar, enquanto também funciona como uma plataforma para acessar uma escada que leva ao andar superior. Além disso, a casa não parece apertada, já que as paredes foram pintadas com cores escuras para criar uma sensação de profundidade, e as escadas flutuantes deixam a luz passar. No final das contas, a casa estreita parece bastante espaçosa por dentro, e à medida que as cidades ficam mais lotadas, faz sentido construir casas pequenas nos espaços vazios. Afinal, quem disse que toda casa tem que ser curta e gordinha? Bom, acho que é isso por hoje. É hora de sair dessas mini casas e esticar as pernas. Mas diz aí, qual dessas você achou a mais legal e que gostaria de morar? Diz aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Neste Dia dos Pais, presentei Bela Oscar.
deve acreditar em tudo que vê na internet. E é por isso que hoje eu reuni alguns dos vídeos mais virais do TikTok para testar se eles realmente funcionam ou não. De refrigerantes e frutas que mudam de cor, a energia da barata e os segredos da Nutella, vem comigo testar o TikTok. Todo mundo adora neve, né? Bom, se você não adora, provavelmente você é velho e sem graça. É exatamente o motivo pelo qual eu não gosto de neve. Ainda assim, se você quiser um pouco de neve feita em casa, esse truque do TikTok é pra você. We need some salt, some sugar, and water. So we're just gonna pour some salt, just like that. Then we're gonna pour some sugar, and then we just pour some water. And it's supposed to make snow. So let's try it out. 3, 2. Is it working? Oh my god! Parece suspeito, né? Comecei a fazer a mistura. É isso mesmo, não teve neve nenhuma, só um prato cheio de água, sal e açúcar. Agora, logicamente, isso faz todo sentido, visto que tanto o sal quanto o açúcar se dissolvem na água. Então a previsão aqui dificilmente seria para uma nevasca. E não é só isso. Se você olhar bem de perto, fica bem claro que o cara do vídeo usou algum tipo de pó de neve instantânea, enganando todo mundo só por visualizações. Realmente chocante saber que as pessoas mentem na internet, né? Ovos. Existem inúmeras maneiras de fazê-lo. Fritos, escalfados, mexidos, cozidos ou como visto nesse próximo truque do TikTok, levitando. Sim, como esse vídeo sugere, você pode fazer um ovo levitar magicamente só colocando em pé embaixo de um fluxo d'água. Claro, eu estava bem cético no início, mas coisas mais estranhas já aconteceram na física, né? Poderia ser algum efeito colateral estranho da tensão superficial ou das forças insondáveis de fluidos. Eu precisava saber, então eu fui testar. E, bom, saiu tão bem quanto você imagina. Não recomendo. Como comprovado por outro TikToker, chamado Tui também, tudo que isso exige é um pedaço fino de barbante amarrado entre a torneira e o ovo, filmado de um ângulo que torna o fio invisível. Nada além de trapaça. Eu também me deparei com um outro truque que afirma que se você borrifar um ovo com desodorante, ele vai, por alguma intervenção divina, se transformar num ovo saltitante. E sim, as minhas expectativas eram bem baixas para esse, mas em nome do conteúdo eu fiz o que me foi dito e encharquei o ovo com spray suficiente para rivalizar com o adolescente, mas parecia que não tinha quantidade suficiente de desodorante que fizesse esse ovo saltar. Pois então, inevitavelmente ele rachou, considerando que ovos de borracha são fáceis de adquirir e são um preço baixo a pagar por 5 minutos de fama no TikTok. Acho que todo mundo já entendeu o que está acontecendo nesses vídeos. Bruxaria real e comprovada. Só que não, né? Mas o meu esforço com ovos ainda não tinha acabado, já que um outro hack sugeriu que cobrir um ovo com pasta de dente por 24 horas não apenas o tornaria mole e elástico, mas também translúcido. Cansado da minha experiência anterior com ovos, eu não estava exatamente esperançoso de que ia funcionar. Só que dessa vez... 24 hours later. Não funcionou também. Ou seja, o ovo permaneceu totalmente sólido e quebrável, embora com um cheirinho fresco de menta. É impressionante a maneira como as pessoas inventam novas formas de mentir na internet. Ok, agora quem tá afim de um experimento científico legal? Beleza, eu tenho um pra você. E tudo que você precisa é de um pouco de